Olá, bem-vindos a mais um Conversa com o Cientista. Hoje vamos voltar a falar de física, mais especificamente sobre cosmologia, ou mais especificamente ainda sobre o início do universo. Em uma pesquisa recente, 68% dos entrevistados disseram que o início do universo foi um acontecimento bom ou ótimo, 14% ruim ou regular, e o resto não soube opinar. O estudo do universo se chama cosmologia. E a cosmologia, como uma ciência, é até bem recente. Ela data do início do século XX. É claro que até então existiam especulações filosóficas sobre o universo. Qualquer filósofo que se preze especulava sobre o que é esse tal de universo. Mas até então não existia uma ciência que pudesse experimentar sobre o universo, né? Ciência hoje que a gente considera uma coisa experimental. Então você precisava experimentar o universo de alguma forma. E nós só aprendemos a fazer isso no século XX. Por quê? Com a teoria de Einstein, a relatividade geral, o universo deixou de ser um mero espaço vazio onde as galáxias se movimentavam para ser um objeto em si de estudo, algo que tem uma geometria, cuja geometria pode evoluir no tempo e no espaço. E como é que a gente experimenta esse universo? Como é que a gente prova ele? Utilizando a luz. A gente pode ver como a luz se movimenta nele, e vendo como a luz se movimenta nele, a gente sabe qual é a geometria dele. Esse é um assunto talvez um pouco complicado, a gente não vai falar em detalhes, mas a ideia é que cosmologia, como ciência, é uma ciência do início do século XX, e o primeiro modelo cosmológico científico foi feito por Albert Einstein. Einstein tinha convicções teológicas muito fortes e ele achava que o universo devia ser estacionário, ou seja, ele devia ser hoje o mesmo do que foi ontem, o mesmo do que será amanhã. Ele não devia evoluir no tempo. Então Einstein propôs um modelo que a gente chama modelo estacionário do universo. Porém, outros modelos foram propostos. Um físico, um astrônomo chamado Alexander Friedmann, na Rússia, propôs um modelo de um universo que evoluía. Einstein viu o modelo dele, porque Friedmann mandou o modelo para Einstein, e Einstein achou que havia um erro matemático. O outro astrônomo francês, Georges Lemaitre, depois encontrou com Einstein e tentou argumentar que as contas de Friedmann estavam corretas. Inclusive, Lemaitre acreditava no universo que se modificasse ao longo do tempo. Einstein viu as contas e realmente viu que ele mesmo tinha errado, que as contas de Friedmann estavam corretas, mas Einstein considerou que era apenas uma curiosidade matemática, que o universo em si devia ser estacionário. Só que as contas do próprio Einstein não estavam corretas. Mas aí, como Einstein fez o que todo bom físico faz quando quer um resultado, mas as contas não batem, ele acochambra. Sim, ele faz uma gambiarra nas contas. E ele fez uma gambiarra, e para que as contas batessem com a ideia dele de universo, ele adicionou o que ele chamou de uma constante cosmológica. Por quê? Porque se você pensar no universo repleto de matéria, essa matéria tende, pela gravidade, a se juntar. Assim como a matéria se junta para formar planetas e estrelas, a matéria do universo tenderia a se juntar. E você precisa de uma força para repelir essa matéria para ela ficar fixa, nem se juntar, nem se afastar. Então essa força foi dada exatamente pela sua constante cosmológica. Estava lá, bonitinho, um universo estático, e Einstein continua acreditando nisso, até que em 1929, um astrônomo norte-americano chamado Edwin Hubble, você aí deve conhecer Hubble pelo famoso telescópio Hubble, que foi dado o nome dado em homenagem a Edwin Hubble, fazendo observações no telescópio de Monte Wilson, na Califórnia, descobriu que realmente o universo estava se expandindo. E aí, diante de tais observações, Einstein não teve mais o que argumentar, e ele disse uma famosa frase que a constante cosmológica foi o maior erro da vida dele. Ironicamente, hoje os modelos cosmológicos precisam de uma constante cosmológica. Então, talvez mesmo errando, Einstein tenha acertado. Ou, como diria o professor Girafales, na única vez que me enganei foi quando achei estar enganado. Só que o modelo de expansão
ele causa algumas coisas estranhas. Por exemplo, se você pensar que o universo está sempre se expandindo, no passado ele estava se contraindo. E ele vai se contrair, se contrair, se contrair até ser um ponto. A partir de então, o que havia? Ou seja, de alguma forma, o modelo de expansão, ele nos remete a um ponto. E isso é muito estranho, como se o universo tivesse surgido do nada. E essa teoria ficou em voga, mas alguns físicos, alguns astrônomos não acreditavam nela. Por que não acreditavam que o universo pudesse se comportar de maneira tão bizarra? E entre esses físicos que não acreditavam, a gente pode citar Fred Hoyle, talvez seja o mais famoso entre eles, que bolou uma teoria alternativa. Ele disse que não, o universo está se expandindo. Isso aí é inegável, porque há observações. Porém, ele não começou num ponto. Ele está se expandindo e sempre esteve se expandindo e sempre se estará expandindo de forma a ser o mesmo, sempre. Então, era como se fosse um universo estacionário de Einstein, com a diferença em que ele está se expandindo. Pode parecer uma coisa louca. Tanto é que para que esse universo fizesse sentido, precisava que matéria fosse criada continuamente. E esses dois modelos do universo em expansão, que começou num ponto, e o universo em expansão, que é o mesmo sempre, na década de 60 eles eram mesmo que ideias rivais, e ambas tinham seus prós e contras. As pessoas argumentavam contra Hoyle dizendo, mas como é que matéria fica surgindo do nada sempre? E Hoyle dizia, bom, eu prefiro que matéria fique surgindo do nada sempre, um pouquinho de cada vez, do que a matéria surja do nada no momento. E num desses debates, Hoyle disse algo do tipo, eu prefiro que matéria fique surgindo sempre do que tenha ocorrido aí esse tal de grande bang. E ele falou isso quase como ofensa, assim, esse grande bang, esse big bang aí de vocês. Só que, cunhou, pessoal, legal esse tal de big bang do Hoyle. E Hoyle, exatamente, que não acreditava no big bang, foi o cara que estabeleceu o nome de grande bang. E havia uma forma de testar qual dessas teorias era a teoria mais precisa do universo. Ou o grande bang, que, por exemplo, George Gamow gostava, um outro físico, ou o modelo estacionário de Hoyle. E isso tinha a ver com o chamado radiação cósmica de fundo. E aí entra uma história muito engraçada, muito legal da física, que envolve dois astrônomos norte-americanos, Robert Wilson e Arno Penzias. Era mais ou menos o seguinte. Penzias e Wilson, eles trabalhavam construindo radiotelescópios. Radiotelescópios são telescópios que observam na região do rádio. Eles escutam basicamente, só que em vez de escutar a música, eles escutam o universo. E Penzias e Wilson foram contratados para botar para funcionar um certo radiotelescópio, e para isso eles tinham que cortar toda a radiação, todo o barulho de fundo. Ou seja, um radiotelescópio, quando ele vai escutar o som do universo, ele escuta diversos sons. Ele escuta o som da Terra, ele escuta o som do Sol, ele escuta qualquer ruídozinho, ele vai escutar. E o trabalho de Penzias e Wilson era pegar esse ruído de fundo e cortar fora. Descobrir de onde vinham e tirar do que eles estavam querendo medir. Então eles estavam aí pegando um ruído de fundo e eles viram, isso aqui é a rádio da Terra, cortou fora. Isso aqui é aquela empresa ali de rádio que interfere. Isso aqui tem a ver com outra coisa aqui. Só que tinha um certo ruído que eles não conseguiam cortar fora. Não importava onde eles apontavam o radiotelescópio, aquele ruído estava lá e eles estavam ficando malucos, eles estavam quase sendo demitidos porque eles não conseguiam fazer esse ruído desaparecer. E eles viram, inclusive, que haviam pombos perto da região e que esses pombos faziam ninhos no radiotelescópio.
E mais importante ainda, esses pombos estavam cagando muito no radiotelescópio. Eles iam lá e cagavam. O radiotelescópio estava todo cagado. E como eles não tinham mais ideias, eles falaram, bom, esse ruído só pode ser dos pombos. E lá foi Penzias, Wilson fazer a coisa mais importante que um rádio astrônomo podia fazer naquela época, que era limpar cocô de pombo do radiotelescópio. E eles limparam todo o cocô do pombo, e eles expulsaram os pombos, e o ruído não ia embora. Bom, voltando para a disputa entre o modelo estacionário e o modelo do Big Bang, o modelo do Big Bang previa exatamente uma radiação cósmica de fundo, que devia estar vindo de todas as direções e que era muito precisa. E alguns cientistas estavam procurando isso, não achavam direito. E por outro lado, Penzias e Wilson tinham achado uma coisa que eles não tinham ideia do que eles eram, do que era, e já estavam lá bebendo no bar, já prontos para ser demitido, não sabendo mais do que vinha aquele ruído, até que um deles, eu não lembro qual, comentou com um amigo, meu Deus, tem uma tal de uma radiação lá que vem de tudo que é lado e a gente não consegue se livrar dessa porcaria. E o amigo disse, que coisa ruim, né? Eita! Peraí, o amigo sabia que outros físicos estavam procurando radiação e disse, vem cá, fala com o Zequinha ali que eu acho que ele estava procurando uma coisa assim parecida. E Penzias e Wilson foram falar com o Zequinha e o Zequinha disse, cara, eu estava procurando esse negócio aí. E o que antes parecia cocô de pombo, na verdade, era a tal da radiação cósmica de fundo que provava, ou pelo menos dava um grande suporte ao modelo do grande Bang. E por isso Penzias e Wilson ganharam o prêmio Nobel. Foi o prêmio Nobel mais sem querer da história dos prêmios Nobels. Eles não estavam estudando aquela coisa, eles nem sabiam dessa coisa, eles estavam limpando o cocô de pombo e ganharam o Nobel. Ou seja, moral da história, não é nada assim muito do tipo, talvez o fracasso vire um sucesso, não é mesmo, tem gente que tem muita sorte. Então, em 1969, Penzias e Wilson fizeram essa descoberta, ou 68, ou 64. Em 79 eles ganharam o Nobel, ou 78, ou 74, me fogem as datas agora. E o modelo do Fred Hoyle do universo estacionário ficou por água abaixo. E hoje todo mundo acredita no tal do Big Bang, ou do grande Bang de Fred Hoyle, que não leu o Nobel e não deve estar muito feliz. Bom, espero que tenham gostado dessa história. Sigam o nosso canal no YouTube, curtam o nosso canal no Facebook e façam perguntas aí que a gente vai tentar falar um pouco sobre o que vocês perguntarem. Um abraço, até a próxima.